Olá, olá, boa noite. É com muita alegria que hoje nós vamos falar de um assunto aqui que muito nos convém. Meu nome é Clayton Ecker, sou mentora do Pensamento Sistêmico e Unicista e estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre medo. Oi, Bruna, seja bem-vinda. E eu já estou aqui me relacionando com essa ideia do medo na minha cabeça, porque aqui tá chovendo muito, tá tendo muito relâmpago, a luz tá oscilando. Oi, Marília, seja bem-vinda. Oi, amor, seja bem-vindo. E eu tô aqui já lidando com o meu relacionamento com medo. Então hoje a ideia aqui é trazer um pouquinho para vocês esse relacionamento com medo. Como que a gente se relaciona com isso, né? Então eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem a imagem, para mim me certificar que tá tudo certinho, porque a internet tá oscilando, o temporal tá rolando e nós vamos continuar aqui nesse assunto que é o medo. E eu preparei com muito carinho mesmo, eu fiz um copy-cola hoje para mim não esquecer do que eu gostaria de trazer sobre o medo. Então, como eu falei lá no início, né, eu sou mentora do pensamento sistêmico unicista. O que vem a ser essa mentora do pensamento sistêmico unicista? Eu vou trazer um pouquinho do pensamento sistêmico, que tem base na constelação familiar, e também vou me ampliar um pouquinho mais, trazendo um pouquinho do pensamento unicista que vem de um curso em milagres. Então a gente vai ampliando a nossa consciência dentro desse relacionamento com o medo. E é assim que hoje eu vou iniciar aqui. Então eu trouxe para que a gente olhe 5 medos, que é só para a gente adentrar dentro do assunto do relacionamento do medo. Então o que eu vou trazer? 5 aspectos do medo, porém a gente vai se relacionar com essa ideia olhando o que representa aqui fora, mas o convite maior é olhar o sentimento que eu tenho dentro, porque é aqui dentro que acontece, dentro da minha mente, dentro do meu coração, que acontece medo. Então hoje nós vamos falar, primeiro eu vou falar dos 5 tipos de medo que eu separei para falar, né? Depois eu vou falar um pouquinho da raiz desse medo e depois eu vou falar como a gente pode lidar, como a gente pode curar. Então a ideia é que hoje é realmente a gente olhar para dentro, como a gente se relaciona, né? Estão ouvindo bem? Ai, que bom, estou ouvindo bem, tá perfeito, que bom. E vai aparecer uns clarão aqui atrás, tá tudo bem. Então nós vamos seguindo aqui. 5 tipos de medos. Então eu separei o primeiro medo de falar em público. O que está por trás desse medo de falar em público? Se aqui no aparente eu falo em público e se eu tiver que falar eu vou falar, aonde que está esse medo? Aonde que ele está intrínseco? Então, esse medo de falar em público nada mais é do que um sentimento que a gente traz, né, pelas histórias vividas. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho desse pensamento sistêmico, que é a nossa convivência com os nossos pais, a nossa história infantil em nós, a nossa vida da criança, a nossa vida adulta, a nossa vida do adolescente em nós. Então, eu vou começar por este lugar e vou me ampliando com vocês para que a gente compreenda um pouco sobre o medo. Lembrando que o medo hoje é um sistema de pensamento que está em nós e ele é arcaico. E é para esse sistema de pensamento que nós precisamos olhar e começar a modificar em nós. Então é um convite aqui para que você também vá se percebendo dentro desse medo e se percebendo o sentimento e se faz sentido para você, né? Eu não quero aqui também dizer que faz sentido ou não, porque todos nós trazemos 5 feridas emocionais, tá? Então nós trazemos a ferida emocional da dor do abandono, da dor da rejeição, da dor da traição, da humilhação e da injustiça. E todos nós viemos aqui, escolhemos estar nas famílias que estamos, ou chegamos na família que estamos, para lidar com essas feridas emocionais.
e elas fazem parte muito desse medo também que sentimos. Então eu vou fazer esse caminho nosso dentro do nosso sistema aqui e vou ampliar um pouquinho mais esse assunto hoje do medo. Se der tempo a gente vai ampliando, né, aqui. Então, o medo de falar em público, esse medo de falar em público esconde um sentimento de incapacidade e de desvalorização. Quando lá na minha infância eu senti pela primeira vez esse sentimento e talvez foram reforçados muitas vezes, eu começo a me achar incapaz. Eu começo a, não é nem me achar, eu vou para um estado de sentir essa incapacidade, né, dentro da minha criança. E aí eu também vou para um estado de desvalorização. Então eu começo a ter medo de falar em público, porque aqui eu já vou, oi Jaque, seja bem-vinda, Vilmar. Ah, que bom, Ivete, seja bem-vinda, que bom ter vocês aqui. Estou iniciando e o assunto aqui hoje é medo, né? E eu estava falando aqui no início para as meninas, aqui está o maior temporal. E eu já estou aqui aprendendo a me relacionar com medo. Por que é importante a gente aprender a se relacionar com ele? Nós vamos ver isso até o final da live, vocês vão entender. Nós precisamos olhar esse relacionamento, porque esse relacionamento é um sistema de pensamento que nos governa e nós precisamos ter governo próprio. Então, para que a gente saia desse governo, desse medo, nós precisamos ir para um outro governo, para uma outra ideia, para um outro sistema de pensamento, né? Boa noite, lindona, seja bem-vinda. Então, voltando aqui, o sentimento de incapacidade, olha bem o que eu tô falando, o sentimento de incapacidade. O sentimento de desvalorização é o que me paralisa muitas vezes e que me traz o medo de falar em público, ok? Eu vou falar, depois a gente vai ampliando, tá? E aqui nessa desvalorização e nessa incapacidade, eu acabo, como é que eu podia dizer? Eu acabo sufocando, ou não sei qual palavra que eu poderia colocar aqui, mas eu acabo não manifestando as minhas habilidades, meus dons e meus talentos, porque isso é natural em mim. Nós nascemos cheio de dons, cheio de talentos, cheio de virtudes, mas quando eu tenho esse sentimento, eu não consigo expandir nem meus dons, nem minhas habilidades, nem meus talentos, né? E como eu disse, isso é reforçado lá na nossa infância muitas vezes, esse sentimento. Experimentamos uma vez, daqui a pouco reforça, isso vai aumentando e esse medo vai crescendo, e quando eu cresço, então eu começo a ter medo de falar em público, porque eu ainda estou preso nesse sentimento. Ok. Então vamos lá para o outro medo, medo de dizer não. Esse pega, né? Esse me pegou muitas vezes. O medo de dizer não é a síndrome da boazinha. É aquela que vai ser boazinha para todo mundo, menos para ela, porque todos os nãos que ela não der, ela vai dar para ela mesma. Então essa boazinha esconde um sentimento, presta atenção, de que não foi amada e admirada. Veja se vocês vão se identificando com isso, tá? Veja se vai fazendo sentido para você. Vai se percebendo aí na tua história, da tua criança, dentro do teu sistema, dentro da tua família, para tomar consciência de como você se relaciona com medo, ok? Essa é a proposta aqui hoje. É para que a gente tome consciência de como a gente se relaciona com esse medo. E aqui a gente pode ir descortinando esse medo em nós, né? Terceiro medo, de pedir ajuda. Esse aqui, geralmente, nós estamos numa postura no mundo de salvador. Então, aqui esconde um sentimento de que eu não mereço. Esse fecha o fluxo do receber da vida. Esse normalmente encontra em uma postura arrogante diante de seus pais, às vezes de um e às vezes dos dois, porque ele não reconhece o que recebeu. Então ele acredita que o que ele recebeu dos pais não foi bom. O que ele recebeu dos pais, naquilo que os pais deram, naquilo que os pais faltou, ele não conseguiu tomar. Então ele fica
pobre, ele não aprende a receber e muitas vezes quer se pôr maior, então ele olha para os pais como se esses pais tivessem feito errado. E aí, o que ele vai fazer? Vai dar um salvador, achar que ele faz melhor e que ele pode dar mais. Portanto, ele fecha o fluxo de receber. E aí, não tem sucesso financeiro na vida dessa pessoa que carrega este medo, né? Então, nesse caso, é bom que a gente comece a entender que, primeiro, o que os pais deram de mais valoroso, eu tenho que entrar em contato com isso. O que meu pai deu de mais valoroso e minha mãe? A vida. E tudo demais que veio depois foi bônus. Então aqui, para mim me relacionar com este medo, né, que por trás está um sentimento de merecimento, eu preciso primeiro me relacionar aqui dentro. Eu preciso abrir um espaço para receber. Para receber o quê? Tudo que eu recebi antes primeiro. Para fazer essa abertura do receber, eu preciso ter gratidão. Gratidão pelo quê? Pela vida. E todos os bônus que veio depois. E os bônus pode ser na falta ou no ganho que os pais deram. O que precisa ser olhado com muito valor aqui é a vida que foi recebida. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Medo de precisar pedir ajuda. O medo de precisar pedir ajuda é um sentimento, lá que eu falei, né, a síndrome da boazinha, que esconde um sentimento de não ser amada e não ser admirada. Só que não existe isso. O próprio medo constrói esse próprio sentimento, porque você está com esse sentimento e você não é esse sentimento. Nós vamos ver isso mais lá na frente. São tudo estados de ser, mas não é o que você é. Estados de ser não é o que você é. Então a gente vai olhar e por isso a gente precisa aprender a se relacionar. Então assim, se eu tenho medo de dizer não aqui fora, é porque eu estou me relacionando aqui dentro com esse sentimento de que eu não sou admirada, que eu não fui admirada, então agora eu vou buscar admiração. Agora eu vou buscar ser amada, mas é um relacionamento interno, é aqui dentro que eu preciso trabalhar esse sentimento de ser amada. É aqui dentro, começa aqui, se expande para fora, né? Então eu falei aqui do medo de pedir ajuda, né? Esse medo de pedir ajuda que fecha o receber, que normalmente não aprendeu a receber mesmo. Então ele esconde esse sentimento dentro dele, né? De não merecedor, entende? Ele fechou o fluxo lá com os pais e agora ele não merece mais nada. Então ele precisa abrir o fluxo lá com os pais para merecer. E eu sugiro que comece pela gratidão, né? Pela gratidão na vida. Demorei para entender que fui amada, não me senti amada. Exatamente. É isso aí. Com o tempo foi se trabalhando, né, Marília? E a gente vê, assim, isso é bem normal, né? Eu já passei por isso, eu já passei por esses movimentos e passo, e de vez em quando ele tá lá e eu observo e eu me relaciono com isso. É bem comum no consultório, no atendimento terapêutico, as pessoas chegarem com essas queixas, entende? Porque não aprendeu a relacionar o que está dentro com o que percebe fora. Então a gente precisa aprender a fazer esse relacionamento com o que está dentro. A outro medo, então, o quarto medo é o medo de fracassar ou de errar. Aqui a gente vai experimentar bastante aquela ferida emocional da rejeição, né? Porque aqui eles escondem um sentimento de rejeição, né? O medo de fracassar ou de errar, um sentimento, não quer nem tentar o sucesso, não quer nem tentar. Então, aqui esse medo, ele faz com que você não saiba lidar com as críticas e com o julgamento. Então, para que eu não seja julgado, então aqui fora, né, eu não vou nem tentar. Porque se eu for julgado ou criticado, eu não dou conta. Então, eu não quero ter rejeição do que eu estou fazendo, percebe? Então, eu tenho um sentimento que já rejeita a ideia, tanto de fracassar, quanto de errar. Mas, em última instância, a gente precisa entender
que o próprio erro é um aprendizado. E que em última instância nem tem esse erro. O que existe é a experiência, né? Mas a gente tem dentro da nossa mente o ego em nós, ou o medo em nós, ele atrela a erro, né? Então ele conta para nós que é um erro. Então o sentimento aqui é de rejeição, mas o medo real aqui é da crítica e do julgamento. Deixa eu ver o que eu anotei aqui para não me esquecer. Então aqui ele ressente o tempo todo vivendo a frustração. Pense sobre isso. O tempo todo ele vai estar ressentindo a frustração, porque ele não dá conta da crítica, ele não dá conta do julgamento dos outros, ok? Quinto medo. Eu tô pincelando, gente, eu não tô aprofundando porque a gente tem assunto aqui. Leda, seja bem-vinda. Gratidão por estar chegando aqui. O assunto aqui hoje são medos, os 5 medos que eu separei para falar, a raiz do medo e como curar esse medo. É o nosso relacionamento com o medo. O quinto medo, de executar tarefas ou projetos. E aí a gente deixa lá na mente guardadinho, porque a gente tem um sentimento escondido. Aqui esconde um sentimento de inadequação, esqueci a palavra agora, aonde eu não me encaixo, aonde eu não estou no meu lugar. Aqui eu tenho um sentimento de não pertencimento, porque quando eu pertenço, quando eu tenho essa força, quando eu sou adequado, é o contrário de adequado que eu queria falar, mas não tá vindo, quando eu encontro essa adequação, né, eu entro na minha postura adulta e autorresponsável. E é só desse lugar que eu consigo executar e colocar os projetos, né? Se eu fico nesse sentimento de que eu não pertenço ali, de não adequação ali nesse lugar, eu não tomo força. Isso, obrigado, Marília. Inadequação, é isso aí. Então eu não tomo força, né? E aí eu fico presa a esse medo. Então, o que é necessário aqui para esse tipo de medo? É necessário praticar a humildade. Aí agora eu vou falar uma coisa aqui bem interessante para nós. Como que eu me relaciono com tudo isso? Para que eu lide com esse relacionamento com medo, eu preciso me relacionar primeiro com os sentimentos que eu tô tendo. E como que eu preciso entrar em contato com isso? Então, por exemplo, aqui eu tenho que praticar a humildade. Como que eu vou praticar a humildade? Reconhecendo a minha arrogância. Esse aqui é uma chave, gente, que eu trabalho muito e que não tem outro caminho. É quando você reconhece o sentimento que você tem, quando você reconhece o medo que está ali, quando você reconhece aquilo, é capaz daquilo se dissolver. Porque só através, quando eu vejo, quando eu ponho luz, quando eu ponho o meu amor sobre aquilo ali, somente isso é capaz de dissolver. Então aqui, reconhecer primeiramente a minha arrogância, aprender, né, que a vida é uma jornada. A gente quer, na execução dos projetos, a gente quer que as coisas se clareiem para que eu tenha uma certeza de como vai ser. Não vai dar. Não vai dar por quê? Porque você precisa aprender a fazer a jornada. E a jornada, ela é desconhecida. E a humildade começa nesse lugar. Quando eu começo a desaprender, aí eu me abro para conhecer e aprender. E isso, infelizmente, o nosso sistema de pensamento, que é arcaico, dá medo. Tudo que é novo traz medo, ok? Então eu trouxe um pouquinho aqui, esses 5 tipos de medos, que são mais ou menos construídos em nós a partir da nossa existência, né? Então tem um medo a partir do meu eu, da minha existência de corpo. Mas nós vamos ampliar um pouquinho mais na nossa consciência e olhar um pouquinho mais profundo, que não tem só um eu.
existe um nós e uma unificação depois. Então, eu vou caminhar com vocês para dentro desse entendimento. Primeiro tem eu, que vivo a minha história com meus pais, com a minha mãe, papapá, meus traumas, tudo isso que a gente olhou aqui. Depois tem um nós, que é a nossa alma, que a gente pode chamar, que é todo o sistema de pensamento do nosso clã, do nosso sistema mesmo, que é arcaico e que nos atravessa e que nos toma, que é um programa já instalado, é um sistema já instalado e que precisa ser modificado. E todo esse sistema, ele vem aprisionado no medo. E agora, então, a gente precisa adentrar para dentro do medo. Como que eu faço essa travessia para o medo? Eu só posso atravessar esse medo, primeiramente, quando eu reconheço qual é o sentimento, qual é o pensamento que eu tenho ali, qual que é a crença que eu trago ali. Aí eu sou capaz de começar a dissolver ele. Então, aqui, eu quero trazer para vocês, né, que eu até anotei aqui. Vamos trazer um pouquinho agora, vou convidar vocês aqui a ampliar um pouquinho comigo, nessa questão do medo. E agora eu vou responder a pergunta, a raiz do medo, tá? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero que vocês pensem comigo sobre a fala que todo mundo traz, que é todos somos um, né? É muito bonito a gente falar todos somos um. E a gente quer mesmo, né? Ser um com todo mundo, não quer? Só que tem uma coisa, todos nós somos um, unificado dentro de um lugar na mente, que eu posso aqui chamar de alma. Na alma, nós somos. No eu sou. Na alma, nós somos. Nós somos esse todos somos um. Mas no eu sou. Nessa minha história com os meus pais, eu sou. Ainda que eu sofra muita influência daqui, certo? Então, o que a gente precisa entender? Que o corpo está separado do nós. A nossa personalidade é separada. Então, o que é essas personalidades? Nós somos, nós pensamos, nós olhamos, participamos aqui olhando diferente, certo? Então, o que a gente precisa entender aqui? Que eu trouxe hoje para vocês. Nós precisamos ter a clareza de que meramente na alma nós somos unidos, nós somos esse todo. Mas que o nosso corpo, ele traz um limite para nós. Dentro do nosso corpo há um limite. Então, aqui na dualidade, nós somos muito limitados, mas na nossa alma não. E ainda dentro da alma também tem os limites, que caminha para uma compreensão maior. Então, é do meu eu, que morre de medo, que vai ter que atravessar muitas coisas aqui para sair do medo, para adentrar num amor maior. Tá? Então, o que eu quero trazer com vocês aqui? A raiz do medo, tá? A raiz do medo é uma crença. Agora a gente vai ampliar. A raiz do medo é uma crença de separação. Então, como a gente tem o corpo, as nossas personalidades, como aqui tem gostos diferentes, cabelos diferentes, né? O corpo diferente, percepções diferentes, personalidades diferentes, parece que estamos separados. Só que isso aqui não travou, estão me vendo? Voltei? Tinha dado uma travada aqui para mim. Então, o que eu quero trazer para vocês? Aqui tem uma virada de chave para nós. A separação, a ideia, então, que a gente tem de estar separado, porque a gente está num corpo, que a gente tem personalidade, que não é o que somos, então nós não somos nem os nossos pensamentos. Primeiro que nós não somos só o nosso corpo, senão nós acabaríamos, porque o corpo, um dia, ele cumpre sua função. Então, nós não somos só o nosso corpo, nós não somos só os nossos pensamentos ou os nossos sentimentos. Nossos sentimentos passam por nós, nosso corpo também deixa um dia de existir. Nossos pensamentos passam por nós. Mas o que vem a ser, então, essa separação? É um pensamento
né? Dentro da alma criou-se um pensamento de separação. E essa separação traz para nós um medo do diferente. Aqui que eu quero entrar com vocês. Aqui que é uma virada de chave. Nós temos uma ideia, a gente gosta muito de falar, somos todos um, né? E a gente quer mesmo caminhar para este um. A gente quer mesmo se lembrar que em última instância nós somos um. Porém, nós nos vemos o tempo todo com o corpo que nos separa, nós nos vemos com uma personalidade que nos separa, com gostos diferentes, né? Na forma. Então aqui, nossa, deu um raião aqui. Aqui na forma nós somos diferentes, mas na alma já não tem mais forma. Lá a gente já vai começando a se ver um nós. Mas a alma tem 2 movimentos. E um movimento é dado pelo medo e o outro movimento não. Um movimento que nós temos na alma é um movimento de extermínio. É um movimento que quer matar o que é diferente, que é o medo. O outro movimento na nossa alma é um movimento de vida. É um movimento que quer se unir no espírito, que quer adentrar no espírito, que é vida eterna. Esse movimento é de amor. Então aqui nós precisamos entender, peraí, então tem a separação me mostra que existe o diferente e é o diferente que me gera o medo. Por que o diferente me gera medo? Porque no diferente agora nós temos uma coisa chamada especialismo, nós temos uma coisa chamada, a gente tem nós temos um especialismo e uma comparação. Então, são tudo aspectos que fazem com que a gente se relacione com esse meio, ok? Então, Então, se eu tenho um especialismo, dentro do especialismo eu vou ter mais 2 partes, porque sempre vai dividindo, percebe? Dentro do especialismo eu vou ter um eu, que é superior, ou um eu que é inferior. Então, quando alguém ou outro chega para mim, eu me vejo separado dele, eu já tenho um medo que me atravessa. Então, eu me vejo diferente. Esse diferente me assusta. Esse diferente agora me traz o especialismo. Me leva, sai da minha equivalência com ele, aonde nós somos, e vem para um eu separado, que diz aqui, eu sou superior ou eu sou inferior. E essa comparação, que é um pensamento si, em nós, que está em todos nós, é um pensamento que gera muito medo. É sempre um conflito. Ou eu sou maior do que você, ou eu sou menor do que você. E nesse tipo de hierarquia existe muito medo. Porque se eu sou maior que você, eu te ataco. Se eu sou menor do que você, né, você vai ficar com medo que eu te ataque. E aí já entrou o medo. E eu também vou ficar na defensiva. Se eu sou menor, eu tenho medo que o outro me ataque. Faz sentido o que eu estou trazendo para vocês? Me fale aí se está fazendo sentido, o que vocês querem me perguntar. Então, olha o que eu vou trazer. Quanto mais diferente eu me sinto, mais medo eu tenho. Quanto mais medo eu tenho deste alguém, mais separada eu fico. Total sentido. Ai, que bom, já que tá entendendo, que bom. Fez sentido isso para vocês, gente? Então, o medo, ele nasce de uma ideia de separação. E ele fomenta em si. E aqui agora eu vou ampliar um pouquinho mais, né? Então, qual que é a ideia de separação? Eu vou trazer como eu percebo isso e vou passar para vocês. Não quer dizer que seja verdade e que vocês tenham que acreditar, ok? Então, nós temos o eu, uma consciência de quem eu sou, corpo aqui, na forma. Nós temos a alma, que é um nós, né? E depois nós temos uma consciência espiritual, que é o que somos. Somos o Filho de Deus.
ok? Então, dentro da visão de um curso em milagres, ele vai dizer que o Filho de Deus teve um pequeno pensamento. E se eu, olha o que eu vou dizer, e se eu criasse como você? Mas ao mesmo tempo, nada aconteceu. Não existiu esse se. Então a gente está sempre, e se eu fosse tal coisa, e se eu fizesse tal coisa. E eu vou trazer para a nossa vida prática, agora o nosso eu que vive com nossos pais e vai crescendo. Recebemos dos nossos criadores a vida. É muito parecido, gente. Porque o ego fez uma cópia, né, em imagem da semelhança do nosso pai. A fonte da onde nós viemos, eterna, imutável e infinita, que não cabe só dentro desse corpo, dentro do que eu sinto, dentro do que eu penso, dentro do que eu acredito, mas vai além, vai sobre a vontade do Criador, sobre a fonte criativa. Então, é a mesma coisa aqui a gente, na nossa arrogância com os nossos pais. Porque eu recebo a vida deles e digo assim, não foi bom. E se eu fizer diferente de vocês? Aí começa todo um processo de arrogância, de medo e de decadência. Faz sentido o que eu tô trazendo? Então, assim, primeiro, lembrar que o medo vem de uma ideia de que eu tô separado do meu irmão. Essa é a raiz do medo. Agora, como que eu posso, Clarta, curar esse medo, né? E eu vou trazer aqui para vocês, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver o que eu andei esse medo. Tem mais uma coisinha que eu quero falar do medo. O medo, gente, ele vem disfarçado de algumas coisinhas na nossa vida. Depois eu falo para vocês como curar esse medo. O que o medo vem disfarçado na nossa vida? Ansiedade, raiva, depressão, culpa. Isso são disfarces do medo, porque por trás sempre há um medo. E por que a gente tem tanto medo? Se o medo é uma ideia de separação, de quem a gente tem medo? Do próprio Criador. Nós temos medo do amor. A única coisa que pode combater o medo é o amor. Não há outro caminho. Então a gente precisa sair desse núcleozinho nosso do eu, do nosso corpinho, achar que a gente é só euzinho, ir para esse nós que é a nossa alma, que tem uma parte lembrada que é unificada na fonte. A alma, a nossa alma, é passado, o nosso eu, quando está olhando aqui, ó, a alma está olhando para tudo que é passado, tudo que está enraizado no passado. Mas dentro dela tem um pensamento santo, tem um pensamento lembrado da união, da unidade, da unicidade, que é unido no amor com Deus. E é isso que nós somos, um amor perfeito, eterno e imutável. Então, se a gente começa a ter essa lembrança, e se a gente começa a trazer o amor, esse medo ele vai se dissolvendo. Porque em última instância, o medo ele não existe. Porque onde o amor está, o medo não pode entrar. Daí aqui o Curso Milagres vai trazer para nós que só existe duas emoções. E você é quem decide qual delas você vai utilizar. Então você vai escolher. E se você está com medo, você dá um passo para trás e escolhe de novo. Não, eu escolho o amor. E no amor não pode haver medo. Porque o amor é só a vida. O espírito olha para o fluxo sempre da vida, sempre em direção para frente, do crescente, do eterno, do imutável. Ele olha sempre para o infinito, né? Está sempre constante. O nosso espírito é constante, é uma vontade constante. Não é um desejo passageiro. A parte que é extermínio, que é morte, que criou a morte, o medo, é ego, é um pensamento em si.
E esse pensamento é que nos paralisa, é esse pensamento. Então o que nós precisamos? Trazer esta vida eterna para pôr aqui no nosso corpício, para viver, para fluir, entendeu? Então a gente precisa muito trazer o amor, porque é só o amor que dissolve o medo. Porque o medo é, em última instância, uma grande ilusão. Porque qualquer coisa, qualquer experiência que você vai viver, eu estava aqui, ó, antes de começar a live aqui, olhando para o meu medo, me relacionando com ele, porque, meu Deus, e se der um raio aqui, der no telefone? Cara, mas não deu. E se? É um pensamento de medo. E se der um raio? E se daí, se o corpo chegou a cumprir o momento, se foi, pronto, acabou. Vai voltar para o nós. Entendeu? Então, hoje eu queria muito aprofundar o medo, essa raiz do medo. Então, o que dissolve o medo? É adentrar para dentro da alma, fazer a travessia. Em primeiro lugar, reconhecer como eu estou me sentindo. Reconhecer que quando eu estou com raiva tenho medo. Reconhecer que se eu estou sentindo culpa tem medo. Se eu culpei alguém tem medo. Medo porque ele é diferente. Então eu tenho a ideia que ele está separado de mim. Então quanto mais diferente eu me coloco, a gente precisa olhar para o diferente. Entender que nós somos equivalentes. E que cada um sim ocupa seu lugar. Agora eu estou aqui fazendo uma live, eu estou ocupando um lugar de quem está fazendo a live. Mas isso não me torna melhor, ou pior, ou maior do que ninguém. E vocês estão assistindo, são os que estão assistindo a live, só isso. É só os lugares que a gente ocupa. E aí se eu consigo olhar para isso com amor, então eu consigo olhar para a grandeza dos meus pais que vieram antes, que já fizeram grande travessia para dentro da alma, que já me deram mais, e eu vou tomando, eu vou enriquecendo. E eu vou enriquecendo e o meu medo do diferente vai diluindo. Porque eu vou me vendo igual. Eu vou me vendo participando, né? Então, o convite aqui para nós é olhar para isso. E aí eu quero trazer uma pequena leitura aqui para vocês. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Deixa eu ver aqui. Tem tempo ainda. Eu vou trazer uma pequena leitura de um curso em milagres para vocês. Estão me ouvindo bem? Querem fazer perguntas? Pode deixar aí que daí qualquer coisa eu respondo, se ficou dúvida também. Ok? Então aqui ele fala assim, ó. Eu vou trazer aqui para vocês. As duas emoções. Eu disse que tem apenas duas emoções, amor e medo. Uma é imutável, que é o amor. Ele é imutável. Você pode se demorar a perceber, mas ele está lá. Ele sempre está lá, né? Deixa eu ver o que vocês estão trazendo. Qual é a página? Vou passar a página. 262 do livro texto O Mundo Sem Culpa. Olha que lindo, O Mundo Sem Culpa. Então, voltando aqui, eu disse que tens apenas duas emoções, amor e medo. Uma é imutável, mas em constante intercâmbio. Olha que lindo, mas em constante intercâmbio. Tem uma constância no amor e ela é eterna, ela é infinita, imutável, não tem como. Sendo oferecida pelo eterno ao eterno. Nesse intercâmbio, ela se estende, pois aumenta à medida em que é dada. E aqui entra uma coisa muito magnífica. Se eu escolho o medo, eu dou medo, eu recebo medo. Se eu escolho o amor, eu dou amor e eu recebo amor. Então, aonde começa tudo? Aqui. Aqui, ó, como eu tô me relacionando com o que eu tô sentindo. Então, eu preciso aprender a me relacionar com esse sistema de pensamento que está no mundo há milhares, sei lá quanto tempo no mundo, é arcaico, que é o sistema de pensamento de medo. O sistema de pensamento de medo nos traz culpa o tempo todo. O sistema de pensamento do medo
acredita que nós somos pecadores e que nós precisamos ser salvos dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, para você pensar, se eu escolho amor, se eu expando amor, cadê o erro? Cadê o pecado? Né? Vou seguir mais um pouquinho aqui. A outra emoção, né, assume muitas formas, pois o conteúdo das ilusões individuais difere enormemente, mas elas têm como em comum, são todas insanas. São feitas de cenas que não se pode ver, de sons que não se pode ouvir. Elas compõem um mundo privado que não pode ser compartilhado, pois são significativas apenas para quem faz. E aí eu vou falar mais uma coisa aqui, que me veio agora. Então, o que são essas sombras insanas? São aquilo que eu falei, a raiva, a depressão, a ansiedade, porque você não é isso. Você não é. E o que vem aqui que eu quero dizer para vocês? Nós somos filhos do Criador. Do Criador. Então, nós não fazemos nada. Isso é forte que eu vou falar. E é porque querer fazer as coisas o tempo todo, essa fazeção que o ego traz, é que a gente se distancia do que foi criado, que é vida. Então a gente quer fazer tanta coisa, a gente quer ser tanta coisa, que a gente perde o essencial, que é viver. Se tiver algo mais importante do que viver o agora, a gente está pego na confusão, a gente está pego na ilusão, a gente está pego no conflito. Porque agora é aqui que a gente está, é nesse lugar aqui. Não tem outra coisa, é isso aqui que você está vivendo, né? Então, olha, que lindo que é isso. Se você está aqui vivendo agora, convida o amor. Convida o amor para estar com você, porque ele é o único que pode desfazer uma ideia de medo na sua cabeça. E daí eu vou falar uma coisa assim, tem muitas pessoas que falam, mas o medo é bom porque ele vai te proteger de acidentes, tá. Existe uma inteligência em você, que não é medo. Essa inteligência faz com que você saiba que existe um perigo. Essa inteligência é bem maior do que o medo. Ela é maior, ela é ampla. E ela é esse amor. Não estou falando aqui, e quando eu falo desse amor, é o amor no espírito, é um amor que vê. Não é o amor da alma que muitas vezes está cego dentro da ideia do ego. Entende? Então, dentro da nossa alma tem dois movimentos. Um movimento que vai te levar para o mais da vida e outro que vai te detonar, vai levar você para trás a acreditar nesse medo e nessa morte, porque o medo gera morte. E nós precisamos decidir, ou nós decidimos que existe vida, ou nós decidimos que existe morte. As duas coisas não existem, medo e amor não vivem junto. Não vivem junto, não dá. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Me livrei desse sentimento de pecado. Exato, olha que lindo. É isso aí. Convidar o amor, exato. A gente tem que tomar muito cuidado porque o ego se faz também de espiritualizado em nós, né? Ele pode contar historinhas para que a gente não entre em contato com essa parte que nós precisamos olhar para pôr luz, né? Então, às vezes eu preciso reconhecer que eu tô sentindo medo. E o ego, às vezes, vai tapar isso para que você não veja. Então, quando eu vejo, eu dou uma abertura para essa parte sã que nós chamamos aqui dentro da visão unicista, para o Espírito Santo fazer o trabalho dele, que é perdoar a ilusão e a ideia desse medo e de separação.
Porque toda a ideia de pecado está nessa separação, né? Toda a ideia de pecado está nessa separação. Então, reconhecer, às vezes, a minha imperfeição me leva à lembrança do perfeito. Reconhecer, às vezes, essa tristeza em mim me leva a perceber na luz a alegria. Alegria sem causa, felicidade sem causa. Esse amor cego do ego, ele condiciona, ele põe condições para amar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí que tá secando a minha boca. Ele condiciona. É um amor cheio de necessidade e de condição. Esse amor que a gente fala, que só pode existir no lugar do medo, não é esse amor de condição. Não é. É um amor que sabe que às vezes amar o seu irmão é não fazer absolutamente nada. Essa é algo que às vezes é muito difícil para nós compreendermos, que o não fazer é tão necessário quanto você ter uma ação aqui. Porque às vezes esse não fazer é o fazer tudo o que ele precisa. E isso é amor. Não é aquele amor de condição. Vou dar um exemplo de medo, de amor de condição. Que o ego tem esse amor cego, esse amor de condição. Quer ver? Eu engravido e agora eu começo a ficar com medo. Então eu começo a ficar muito apavorada. Meu Deus, como que vai ser? Então isso já é diferente, eu já acredito na separação, já acredito em tudo isso, né? Então o medo começa a me tomar. Então eu decido que eu olho pra mim e digo, como que eu vou cuidar? Vamos supor que eu tenho 17 anos, eu sou uma jovem, e como que eu vou fazer agora? Eu não tenho condição, como é que eu vou contar? Entra um monte de medo. Esse amor de condição vai, talvez eu decida então ter esse filho e dar, certo? É um amor que foi dado por condição. É um amor cego. Lógico que tem mais coisas profundas dentro da alma. Mas esse é um exemplo de que é um amor de condição. Que eu não pude porque eu não podia ficar. É um amor de condição. Ou tira, é um amor de condição. É um amor cego, é um amor que fere e que machuca. Entende? Então, o amor que vê, ele flui com a vida. Ele não rejeita nenhuma sala de aula. Ele deixa a sala de aula, ele deixa fluir, ele não resiste a nada que chega. Ele não fica com medo. Então, por exemplo, se chega aqui para mim uma doença no meu corpo, não entra em rejeição, não entra em dor. Flui com aquilo que é, apenas aceita. Aceita aquilo que chega e flui. Isso é muito difícil, por quê? Porque o sistema de pensamento nosso do medo não deixa a gente fluir com esse amor. Ele vai atacar, porque ele é arcaico, ele é antigo. Ele é um padrão, ele tem lealdades dentro do nosso sistema familiar, ele tem padrões, ele tem lealdade, ele tem compensações. Esse amor é cego, é com compensações, é com lealdades. E está atrelado a esse medo. Então, o medo, agora em última instância, é o quê? Medo do amor do divino em nós. Medo atrelado à escassez e à falta de vida que o Criador nos deu pela eternidade imutável e infinita. É isso, fez sentido aí para vocês? Querem comentar alguma coisa? Como que foi para vocês essa live? Eu espero que tenha ajudado vocês. Compartilhe com mais pessoas que estejam passando pelo medo. Nós precisamos aprender a se relacionar com esse sistema de pensamento do medo. Lembrar que por trás de uma raiva tem medo, por trás de uma culpa tem medo. É sempre o medo. O medo tá ali. O medo tá nessa ideia de separação. Então, quando que eu me vejo como equivalente ao meu irmão? Eu me vejo como ele não é maior nem menor do que eu. Dentro das comparações,
né? E na ideia do mundo, muitas vezes esse medo ele está muito comparado ao que alguém tem e ao que alguém não tem. Eu vivi muito isso. Eu me lembro de eu ter medo às vezes de entrar num local porque eu acreditava que aquela pessoa era maior do que eu. Não. Em última instância, nós somos todos seres humanos. E todos nós temos que nos relacionar com esse medo. Porque o medo é o núcleo da mente humana. E a nossa mente mente pra caramba. Tem uma parte da nossa mente que é sã. E aqui a gente pode chamar também de alma. Deixa eu ver, maravilhosa, obrigada, gratidão pelas palavras. Saudade de você, sempre ótima, gratidão, obrigada. Eu tô aqui hoje porque quando eu venho para cá falar, eu me lembro, né? E hoje ontem eu senti muito forte que eu ia fazer um storyzinho, eu falei, não, mas eu vou fazer uma live para eu me aprofundar dentro disso, né? Para me aprofundar, para mim buscar essa lembrança dentro de mim, para a gente aprender a se relacionar com isso e a mudar esse sistema de pensamento, né? Nós vamos ter um treino muito forte pela frente de mudar esse sistema de pensamento, tá? Vou deixar um convite para vocês também. Dia 7 de novembro, eu começo a minha mentoria do Despertar do Ser Eu. E nessa mentoria é uma mentoria aberta que vai acontecer sempre às quintas-feiras. Então, todas as quintas-feiras eu vou ter essa mentoria. Quem quiser saber mais depois, é só me mandar um direct e perguntar. Essa mentoria, ela vai ser aberta. O que é o Despertar do Ser Eu? É para que a gente mude esse sistema de pensamento. Então, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho praticado, aquilo que eu tenho experimentado na minha vida, agora eu decidi fazer isso, levando para quem quiser estar comigo nos grupos, né, da mentoria. É uma mentoria aberta, não tem, sempre eu vou estar trazendo um tema, desse tema eu vou trabalhar com quem quiser trabalhar uma questão ali. Então vai ser muito profundo e a gente vai estar olhando qual que é o sentimento, qual que é a crença que tem ali, qual que é o padrão, e a gente vai trabalhando ali. Então eu vou utilizar sim o pensamento sistêmico e o pensamento unicista para essa mentoria, que é esse movimento da constelação que a gente traz, né, para dentro da mentoria, e vai ser muito legal. E dia 7, então, já vou deixar aqui falar para vocês, para participar dessa mentoria, é R$50 para você participar. Toda quinta vai ter. Daí depois lá você me manda um direct. Mas dia 7, que é novembro, como estreia, né, vai ter 50% de desconto para vocês que estão aqui na live, se quiserem entrar. Então você vai pagar 25 para estar lá comigo. Vai começar sempre às 8 horas. Não tem horário para acabar ali, né? A gente pretende acabar entre 10 e 10 e meia, né? Tá terminando. Mas não tem horário por quê? Porque se você trouxer um tema para que, o que é um tema? É algo que você está vivendo, algo que você precisa olhar. E a gente sempre tem algo para olhar. Então, dentro da mentoria, quando o assunto é de um, é de todos. Quando traz um assunto, todos se curam naquele assunto, porque faz parte. Lembra? No nós, lá na alma, nós somos. Entende? Então, tudo que nos envolve, todos que vão chegar ali, ressonam na mesma cura. É na alma que nós curamos, no corpo não cura nada. Aqui ele só recebe o que vem daqui, né? Mas é na alma que acontece a cura. Então, fica aí também o convite para vocês, quem quiser saber mais. Depois manda um direct lá para mim. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu quero trazer mais lives aqui. Quero preparar mais assuntos para vocês. Mas eu senti muito de trazer esse hoje. E olha, até parou de chover aqui. Beijo no coração. Marília, aproveita a sua viagem, que eu sei que você está viajando. Gratidão, Ivete, por estar aqui. Andrei, gratidão, já aqui. A Bruna também, não sei se ainda ela está, porque lá já é bem tarde para ela, na Inglaterra, né? Marido esteve aqui comigo também. Gratidão. Se algumas pessoas eu não estou falando, é porque às vezes aqui no meu celular não aparece,
Karina, acho que teve aqui também, eu vi passando. E eu fico muito grata mesmo por a gente estar juntas aqui, olhando para esse relacionamento nosso com medo. Gratidão, beijo no coração de vocês e até!